Bom dia, pessoal. Tudo bem? Segunda-feira, atrasado aqui com as leituras das Paraxá. Vamos ver se nós conseguimos, pelo menos hoje, nessa segunda, eu fazer esse vídeo agora, de manhã agora. São as 8h14. E se eu consigo, na parte da tarde, fazer o vídeo das outras duas porções da Paraxá de Vairá. Né? Que hoje já é a segunda leitura da Paraxá de Vairá. Como diz, começando no domingo. Teve o aniversário do meu pai no domingo, teve o Shabat que foi meio corrido, tá? E eu acabei ficando sem tempo. Então vou ver se eu consigo correr hoje para adiantar, tá bom? Vamos dar aqui a brahá sobre o nosso café, para o Ratadunai Elohim Melech Haolam, Shekoni Yabedvaru. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, universo, crias tudo pela tua palavra. E vamos terminar a nossa paraxá de Lelechá aqui, né? Vai para ti. Pegar algumas coisinhas rápido aqui. E eu tenho que ainda terminar de estudar. Eu já fiz a leitura da Paraxá de Vairá, dos 2 pontos de domingo e segunda, hoje de manhã. Preciso pegar alguns pontos para a gente trazer, tá? Vamos começar aqui com a leitura. Não se esquecendo da Brahá, né? Então vamos lá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Para o Adonai não tem a Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, e nos deste a tua Torá. Vamos lá. Vamos começar aqui. Então a gente terminou com Deus novamente reafirmando a aliança com Abraão, né? E falando que dele faria o pai de muitas nações, né? E você pode ver, pessoal, que no decorrer da paraxá de Lelechá, Deus, ele várias vezes ele reafirma a Abraão, né? Essa aliança, né? E nós vemos que a preocupação de Deus, porque o ser humano ele é assim, né? Ele duvida. E Deus tem que estar relembrando a gente sempre, quem cuida, quem faz tudo sou eu, né? Então vamos aqui. Então, aí a gente terminou, Deus trocou o nome dele para confirmar novamente essa aliança, né? E vamos continuar aqui. Eu sustentarei minha aliança entre mim e você e seus descendentes, depois de você, através de suas gerações, uma aliança eterna. Eu serei Deus para você e para seus descendentes, depois de você, para você e sua descendência. Eu darei a terra onde você está agora vivendo temporariamente. Toda a terra de Canaã como herança eterna. Eu serei Deus para eles. Deus disse a Abraão: e você deve guardar minha aliança, você e sua descendência, através de suas gerações. Esta é a minha aliança entre mim e vocês e suas descendências nas gerações posteriores, tá? Vocês deverão circuncidar todo varão, vocês se circundarão através da carne do seu prepúcio. Este será o sinal do pacto entre mim e vocês. Com 8 dias de idade, todo varão será circuncidado. Por todas as gerações, aqueles nascidos na sua casa e comprados com dinheiro de um estrangeiro, que não são seus descendentes. Todos os escravos, todos nascidos na sua casa, quantos comprados com seu dinheiro, devem ser circuncidados. Esse será o meu pacto na sua carne, uma aliança eterna. O varão incircunciso, cujo prepúcio não tenha sido circuncidado, sua alma será cortada do seu povo. Ele descumpriu meu pacto. Deus disse a Abraão: Sarai, sua mulher, não se chame mais pelo nome de Sarai, né, mas por Sara. É seu nome. Eu abençoarei e também dela lhe darei um filho. Eu abençoarei de modo que ela seja de nações inteiras. Reis serão seus descendentes. Abraão caiu sobre sua face e riu. Ele disse para si mesmo: acaso alguém aos 100 anos de idade pode ter filhos? E acaso Sara aos 90 anos dará à luz?
Abraham disse a Deus: tomara que Ismael viva diante de ti. Deus disse: de fato, sua mulher Sara dará à luz um filho. Você deve chamá-lo Isaac. Eu guardei minha aliança com ele. Eu guardarei a minha aliança com ele, como um eterno tratado, pois seus descendentes depois dele com respeito tratado para seus descendentes depois deles. Com respeito a Ismael, ele também te ouviu. Eu abençoarei e o farei frutífero, aumentando bastante seu número. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação, mas guardarei minha aliança com Isaac, a quem Sara dará a luz para ti nessa época no próximo ano. Quando terminou de falar com ele, Deus foi embora de Abraão. Abraão tomou seu filho Ismael, todos nascidos na sua casa, todo comprado por dinheiro, todo varão em sua casa, e circuncidou a carne do seu prepúcio, bem no dia em que Deus lhe falou. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Seu filho Ismael tinha 13 anos quando a carne do seu prepúcio foi circuncidada. Bem nesse dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Todos os homens da sua casa, tanto nelas nascidos como aqueles comprados por dinheiro de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. E assim termina a nossa paraxá de Lechá. Vamos fazer só Abrahá aqui para nós terminarmos, tá? E a gente começa a pegar alguns pontos em cima dela. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam betochinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a tua Torá. Amém. Então, pessoal, vamos lá? Vamos terminar para achar? Deus novamente reafirma com Abraão sua aliança. Depois lá da parte que eles cortaram os animais, e assim como Abraão, Deus também passou no meio como uma tocha, uma fornalha ardente passando, né? E agora Deus vem novamente e fala para Abraão sobre a questão do nascimento de um filho para ele e qual o nome que ele teria que dar, né? Vamos pegar aqui o versículo 8, que diz assim, versículo 8 do capítulo 17, tá? De Gênesis, tá bom? Para você e sua descendência eu darei a terra onde você está agora vivendo temporariamente. Toda a terra de Canaã como herança eterna eu serei Deus para eles. Ou seja, Deus novamente aqui reafirma, tá? Nós estamos lendo isso aqui hoje, dia 30/10/2023, e Deus fala que é uma herança eterna, tá? Nos dias de hoje é difícil a gente estar falando dessa leitura e não tá como mencionado o que está acontecendo em Israel ainda, pessoal. Eu já falei e vou repetir novamente. A guerra ali não é uma guerra religiosa, muito menos por terra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tire essa ideia da cabeça de guerra santa, de blá blá blá. Tá bom, pessoal? Ali nada mais é do que um sentimento de raiva por parte do grupo terrorista Hamas. Eles não querem a terra, o negócio deles é riscar Israel do mapa, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não compre a narrativa da mídia, tá? Deus já vinha alertado sobre isso. O salmista Davi, ele comenta muito nos seus salmos em relação a isso, tá? Depois a gente pode parar também. É muita coisa, pessoal. Você vê que toda vez eu falo, a gente pode parar e ver uma coisa. É como eu digo, e sempre vou dizer, Bíblia, estudo de Torá, é uma coisa que você vai levar para a vida toda, o sol saindo. Não é assim, eu vou estudar, vou pegar um versículo e vou pregar em cima daquele versículo. Não, pessoal. Isso você só vai mexer com o emocional da pessoa, e você sabe que a emoção ela não dura.
né? A própria Bíblia já fala que é como fogo de palha, tá? Você tem que pegar algo que seja firme, sólido, e aquilo ele tem que estar dentro de você, como é na sua vida, tá bom? Se você não está firme e sólido num algo, num propósito, seja num estudo ou numa carreira profissional, você sabe que você não vai permanecer, tá? Então, todo o intuito, muitas vezes quando eu vou fazer um vídeo aqui, ou eu estou conversando com alguém sobre esse assunto, eu sempre falo a mesma coisa. Se você não pegar a sua vida, que você, ou as coisas que você tem, você tem amor, você tem paixão, você tem aquele gosto, e você não tentar entender dentro disso o que está escrito na Torá ou na Bíblia, pessoal, é a mesma coisa, tá? Eu só falo o seguinte, o que está escrito aqui na Torá ou na Bíblia, é muito mais profundo do que as coisas que a gente faz na vida, tá? Ainda mais essa geração de agora que tudo é supérfluo, tudo é vídeo, tudo é foto, tá bom? Vamos voltar aqui. Deus continua dizendo que essa promessa de ser eterna, Deus coloca que eu serei Deus para eles, tá? Ou seja, toda essa descendência, Deus seria o Deus deles, tá bom? E Deus fala para Abraão que ele deve guardar essa aliança, a sua descendência, através de todas as gerações. Eu já falei também sobre a questão de geração, pessoal. Uma geração ela dura entre 100 a 150 anos, tá? Isso não é difícil calcular, tá bom? Nós tivemos a geração de Moisés, aquela geração ali, Moisés passou 120 anos, né, montando a arca ali, tá bom? Então, você tem curiosidade de entendimento do que é uma geração? Estude um pouquinho, busque saber, entendeu? Eu calculo que nesses eu não vou tocar nesse assunto agora. Isso é um assunto muito delicado para o momento e eu não quero gerar nenhuma polêmica. Não é esse o intuito. O intuito no momento agora é que nós podemos estudar a Bíblia como ela é, sem influência de qualquer outra coisa. Pegar o original como ela sempre foi estudada há mais de 3.000 anos atrás, tá? Dentro da sua raiz judaica, não com influência do Ocidente nem nada, para a gente poder chegar e entender até os dias de hoje o porquê de muitas das coisas, tá bom? Então vamos lá. Então dê uma estudada em geração para você entender como funciona uma geração, tá bom? Porque se alguém prometer para você que vai criar, fazer ou algo em alguma geração, você entender quanto tempo aquela geração dura, tá bom? Tá. Aí Deus fala que as gerações posteriores, essa aliança que ele faz em questão do Brit, a circuncisão, ele também fala que vai ser adotada entre todas as gerações posteriores. Ou seja, você deve circuncidar através do prepúcio de todo homem, né? Que é um sinal do pacto entre mim e vocês, né? Com 8 dias de nascido, tá bom? Eu não sei, eu talvez, vamos dizer assim, isso não é de muito interesse de nós que não somos judeus, tá? A gente pode estudar sim, tá bom? É bom você conhecer e saber o porquê da circuncisão, o porquê do 8º dia, tá? Mas é como eu disse, aqui não é o foco principal, né? Tem uma questão assim, tipo, é aquilo que eu tô falando.
Você quer se aprofundar, você quer saber algo da Torá? Quem foi que escreveu, quem é o povo? Foi o povo judeu. Então, nada melhor do que tirar as dúvidas com eles. A maioria você não pode tirar, não são tantos anos de estudo, você não tem conhecimento, não tem os amigos rabinos, as coisas. Eu posso, pessoal. Mas a questão que o meu foco aqui não é esse. Bezrat Hashem, se assim Deus quiser, esse vai ser não só 10, 5, 20 vídeos, vai ser centenas de vídeos. Enquanto eu tiver esse tempo disponível, né, eu vou estar me focando em estar passando algumas coisas. É óbvio que eu sempre estou consultando o rabino ali. Eu posso falar sobre isso, eu não devo falar sobre isso, tá? Como eu digo, a minha história dentro do judaísmo, ela tem um começo, ela tem um meio, né? Então, é como eu falo, se quiser, a gente faz um vídeo para explicar como lá em 2003 eu estava dentro do cristianismo, aí eu saí do cristianismo, por que que eu abracei o judaísmo, tá? Porque, infelizmente, nós temos a tendência de julgar as coisas. A gente muitas vezes fala, mas por que que fulano fez isso? A pergunta não é o porquê, sabe? Muitas das vezes a questão em si do porquê nada mais é do que uma crítica. Você tem que procurar não saber o porquê, mas o que, né? Todo porquê ele tem um quê. Se a pessoa fez uma coisa, tem algo por trás. Então, o que que me levou, né, a deixar o cristianismo, abraçar o judaísmo e tirar todo, sabe, toda essa ideia errada que pintaram sobre o povo judeu, sabe? A gente muitas vezes não para questionar se tudo aquilo que a gente ouviu, que nos falaram, isso é verdade. E aí que entra também aquela questão que eu sempre falo aqui, pessoal. Pergunta para a pessoa. Não ouve de terceiro, sabe aquela história de telefone sem fio? Quem é da minha época, ou até mais ou menos, aí sabe o que eu tô falando. Você começa a contar uma história, chega lá, chega toda distorcida lá no final. Entendeu? Eu falo isso, como eu disse, pessoal, por experiência própria. O que eu ouvi, eu sempre vi ouvindo, tá? Hoje eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Uma porque a gente está lendo um livro que todo mundo lê, todo mundo tem em casa, e você está vendo que muitas das vezes as coisas não é como parece, entendeu? Vamos voltar, pessoal. Então, com 8 dias era circuncidado o prepúcio, tá? De todos os que faziam parte ali com Abraão, tá? Como diz aqui o versículo 12: aqueles que eram nascidos em casa, os comprados com dinheiro, o estrangeiro, que não são seus descendentes, todos escravos, todos os nascidos na sua casa, quantos comprados com dinheiro, deve ser circuncidado. Esse será o meu pacto na sua carne, uma aliança eterna. Tá? O bris, a circuncisão, eu diria, ele é fundamental para um judeu. Tá? Eu poderia entrar aqui na questão da circuncisão, de todos os benefícios que ela fazem para o homem e para a esposa, tá? Não precisam parar aqui para me atentar a isso, tá? É como eu sempre vou falar o resto da minha vida. Tudo que Deus deu na Torá é para o bem do ser humano. Não nos esquecemos o que Davi, o rei Melech David, diz, que a tua lei, tá? Esquece agora o português. A tua Torá, tá escrito nos Salmos. Tua Torá, ela é saúde para o meu corpo, tá? Meu corpo para meus ossos. Davi, ele tinha ciência disso. Muitos não entendem. Lá na frente nós vamos entender sobre a questão da comida kasher, o
que Deus, lá no Vaikra capítulo 11, Levítico 11, que Deus fala sobre os animais que devemos e não devemos comer, tá? Eu posso falar como não falar sobre isso, porque, como eu digo novamente, eu quero que você entenda que tudo natural ela tem um propósito. E aquilo que não tem um propósito aos nossos olhos não é falado em vão. Nós vamos entender também sobre tipos de leis, Mishpatim, Hukat, tá? Nós vamos entender um pouquinho disso mais um pouquinho para frente também, que são leis que são entendíveis, leis que elas não têm assim um valor ético ou moral, como algo para apenas se lembrar, como no caso da Matzah, né? O que os outros chamam de pão ázimo, né? E mandamentos que, ao nosso entender, não têm significado nenhum, como não posso comer leite e comer carne, né? E eu não posso misturar tipos de tecidos, de linho. São mandamentos que você não consegue entender, tá bom? É só um adendo dentro da questão aqui. Então vamos voltar aqui, pessoal. Talvez eu nem deveria estar falando sobre isso agora, mas o intuito é realmente atiçar a curiosidade da pessoa, entender que, rapaz, é muito complexo. Isso aqui não é um livrinho de história, de religião, já falei. Um povo vive sobre as palavras de Deus, a Torá, sobre as instruções de Deus há mais de 3.000 anos. E isso tem feito eles permanecerem até o dia de hoje. Vou rebater de novo nessa tecla. Todos os povos que pensaram que riqueza, poder econômico ou militar fosse o que perduraria sua geração, filhos, não existem mais hoje. Você pode me questionar de tudo o que você quiser, mas isso você não vai conseguir. Porque quem gosta de viver sobre fatos vai entender que o povo judeu ele é um fato na sua vida, querendo ou não querendo. Eu poderia dizer que de 100% de tudo que você faz, você vê, você assiste, você ouve, sempre vai ter um pequeno judeu ali atrás. Não precisa ser religioso, tá? Você vai entender também diferenciar o que é um judeu. O que é um judeu religioso, o que não é um judeu religioso. Tá bom? Isso não muda o fato de que ele é um judeu. Você não percebe, é como eu falo. É totalmente improvável que a porcentagem dos judeus no mundo sendo 0,2% tenha tanta influência no mundo todo. Isso é matematicamente improvável. Mas pode crer, desde aquilo que você come, que você ouve, você assiste, você estuda, tá? Assim como os prêmios Nobel, tá? A maioria, boa parte, são de judeus. Dentro da porcentagem de cima deles, entendeu? Você pega a porcentagem de americanos, não bate nenhum com a porcentagem de judeus no mundo. Mas mesmo assim, para aquela pequena porcentagem de judeu, eles têm mais dentro deles na categoria de prêmios Nobel. Tá bom? Então, pode questionar, fazer o que for, é só você pegar e fazer os cálculos. Isso aí não sou eu que estou dizendo, tá bom? Isso a gente vai entendendo conforme o tempo que a gente vai passando. Deus diz aqui que o varão incircunciso, cujo prepúcio não tenha sido circuncidado, versículo 14, tá, pessoal? Sua alma será cortada do seu povo. O que é cortada? Simplesmente não fará parte. Só isso. Simplesmente não fará parte. Ele está condenado. Não tem como fugir, né? Ele está condenado ao inferno. Que tudo que não é dentro da vontade de Deus, as pessoas tendem a falar, então a pessoa vai para o inferno. Você vai ver comigo que você não vai ver essa palavra em lugar nenhum aqui. Tá bom? Ele simplesmente não fará parte do seu povo como os outros povos que estavam em volta. Simplesmente isso. Tá? Ele descumpriu o meu pacto, ou seja, ele não quer, então ele tem o livre-arbítrio. Não quero. Tá bom. Deus disse a Abraão, Sarai, sua mulher, não a chame
pelo nome de Sarai, tá? Pois Sará é o seu nome, tá? Sarai significa minha princesa. Sarai, minha princesa. Ela não vai ser mais sua princesa, vai ser Sará, princesa de todos. Tá? Deus tirou o Yud do nome de Sarai e colocou um Re, que também é uma das outras letras do nome de Deus, só que agora seja para todos, assim como Abraham, ele acrescentou um Re, aqui também ele acrescentou um outro Re. É isso que eu falo, pessoal, a questão de você entender a Bíblia no seu original hebraico, para você entender o que foi que Deus fez, como que Deus trabalha, tá? Ambos os dois ele colocou a letra Re, que é uma das letras do nome de Deus, tá bom? Vamos lá. Eu abençoarei também dela, lhe darei um filho, e abençoarei de modo que ela seja de nações inteiras. Reis serão seus descendentes. Novamente, Deus fala a mesma coisa em relação a Sara, o que ele disse a Abraão. E diz que Abraão ele caiu sobre sua face, né? E ele riu, né? Itzhak, na verdade, né? Da onde vai vir o nome Itzhak. Ele riu, ele sorriu. Só que esse sorrir, conforme diz aqui o Onkelos, que foi o que traduziu a Torá por aramaico, ele diz que esse sorriso, né? Ele é uma expressão de regozijo e alegria, diferente de Sará, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? É um sorriso de alegria, tanto que ele diz assim, né? Diz para si mesmo: acaso alguém aos 100 anos de idade pode ter filhos, e acaso Sara aos 90 anos dará à luz? Abraão disse a Deus: tomara que Ismael viva diante de ti. Por quê? Ele queria que Ismael visse isso, né? Ele queria que ele pudesse, de fato, contemplar o filho dele nascido de Agar, pudesse ver isso, tá? Então há uma diferença grande aqui entre os dois tipos de riso, tá bom? Vou chamar de Isaac. Aí Deus fala que a aliança dele, aqui vai entrar um grande contraste, tá? Em relação a quem faz parte da aliança, se é Ismael ou Isaac. Tá? E Deus fala que a aliança dele, ele tá, firmará e guardará com Isaac, como um eterno tratado, mais uma vez, pessoal, eterno, tá? Um eterno tratado para seus descendentes, depois dele. E com respeito a Ismael, também eu ouvi, eu abençoarei, porque ele ouviu o que Abraão disse sobre Ismael, que ele também queria, né, que ele fizesse parte, mas Deus falou: ele eu vou abençoar, eu vou frutificar ele também, aumentando bastante seu número. Ele será pai de 12 príncipes e faz dele uma grande nação. Mas, porém, guardarei a minha aliança com Isaac, quem sabe dar a luz para ti nessa época, no próximo ano. Eu quero chamar a atenção novamente, pessoal, para a questão da palavra eterno. Por que Maurício bate tanto nessa tecla? Pessoal, pelo mesmo motivo. Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Tá? Deus não mente, Deus não volta atrás. Nós vamos ler isso na Torá inteira.
Pensa comigo, imagine você servir um Deus que ele é bipolar, que ele é sociopata. Que fala uma coisa não cumpre, fala uma coisa e muda, altera. Que confiança que traz esse Deus para você? É um Deus emocional, é um Deus que ele vive por emoção também. Tirando que esse próprio Deus foi pra gente não dar segundo o desejo do nosso coração, né? Dá por impulso. Imagina um Deus que muda. Pessoal, nós vamos ler aqui Besatra se Deus quiser. Nós vamos ler aqui todo em Gênesis até Devarim. Futuramente, se a gente quiser pegar outros livros e ler até Malaquias, a gente vai ler. E você não vai ver uma vez Deus mudando aquilo que ele falou. Ah, Maurício, você está enganado. Deus mudou de ideia sobre ter criado o homem. Deus mudou de ideia sobre quando Moisés pede para Deus, Deus vai para destruir o povo. Pessoal, como eu estou falando, para de pegar versículo isolado e mudar todo o contexto. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas muito diferentes. É que infelizmente a gente não leu sobre Gênesis, eu não consegui também fazer o vídeo sobre Gênesis. Mas quando fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a face, a figura de linguagem para nós entendermos. Eu já falei sobre isso. Se Deus realmente tivesse arrependido de ter feito o homem sobre a face da terra, vamos parar para pensar, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Para depois não falar que eu não falei. Vamos lá. Deus pega, cria o homem sobre a face da terra, tem Adão, Eva, Adão e Havá, seus filhos. Aí vem a geração do dilúvio. Deus fala que Deus se arrependeu, que não contenderá mais o espírito dele, que está dentro dele com o homem. E fala que Deus se arrependeu. Aí ele se arrepende e dá continuidade, sabendo de todas as coisas, que Noé faria o que fez, que os filhos dele fariam o que fez e que deles geriam outras gerações, e a qual nós estamos até hoje com os mesmos falhos, os mesmos erros. Você está me entendendo? Então isso não é arrependimento. Quando a gente se arrepende de algo, é meio difícil falar, né? O ser humano, porque ele se arrepende, ele muitas vezes volta a fazer, né? Não sei se você está me entendendo. Né? Deus não é como a gente. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sobre a questão de Moisés, eu vou deixar para quando a gente chegar lá. Que a gente lê e vamos ver. Sobre a questão de Noa, sobre a geração, tá? Entendeu a figura de linguagem? Se Deus quisesse, ele começaria tudo do começo novamente. E não foi o que ele fez. Tá bom? Vamos voltar aqui? Então diz que Abraão ele tinha 99 anos quando foi circuncidado a carne do seu prepúcio. E seu filho Ismael tinha 13. Então, no mesmo dia que Deus falou para ele fazer, ele fez, porque diz: nesse dia foram circuncidados Abraão, Ismael e seu filho, e todos os homens de sua casa, né? Tanto os nascidos como aqueles comprados por dinheiro de um estrangeiro foram circuncidados com ele, pessoal. E a gente termina para Chá de Lelecha, vai para ti, tá? E vamos começar para Chá de Vaerá. Tá bom?
Vou ver se eu consigo fazer essas duas partes, essa porção de Vairá. E apareceu, né? A palavra Vairá. E apareceu. Vairá Elave. Hashem. Belonai. Belonai. Tá. Eu já tinha feito a barra de encerramento, né? Pra gente não interromper. Então nós terminamos essa paraxá, essa porção de Lelehá, que vai até ali a promessa de Deus em relação ao nascimento de Isaac e termina com a circuncisão, o Brit Milá, né? Nós conseguimos ver que Abraão deixou tudo na mão de Deus. Em que nenhum momento Abraão duvidou sobre o que Deus havia falado. E ele termina com um sorriso, conforme Onkelos traduz. Quem é Onkelos, Amaury? Onkelos, ele foi um... Não vou entrar em detalhes sobre a pessoa de Onkelos, que vai acabar levando para uma outra questão, eu também não quero trazer aqui, mas eu quero dizer que Onkelos, ele foi uma pessoa que traduziu a Torá para o aramaico, tá? E é tido com muito respeito essa tradução, tá? Então ele traduz ali para o aramaico que o sorriso de Abraão é um sorriso de regozijo, de prazer. Tá bom, pessoal? Vamos ficar com isso, tá? Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por essa segunda-feira que se inicia. Pessoal, nunca esqueça de agradecer a Deus por ter acordado, por estar respirando, por estar com saúde, por ter um trabalho, por ter um teto onde morar, tá? Nunca esqueça. Quem tem seus pais, agradeça por ter os seus pais, tá bom? Tem uma mensagem muito profunda sobre os 10 dizeres, as pessoas chamam de os 10 mandamentos, né? Tem um profundo em relação a isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai tratar sobre isso também. Muitas vezes a gente não para perceber. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, fiquem todos aí com Deus. Tenham um bom dia. Vou correr aqui, tem um monte de coisa para fazer. E apesar da chance, se Deus quiser, a gente pega e faz um novo vídeo com a leitura já da Paraxá Vairá, que começou no domingo, tá? E domingo, segunda, já temos 2 porções para ler dentro da Paraxá de Vairá. Abraço, fiquem com Deus e até mais, se assim Ele quiser. Abraço.